Iniciamos mais um episódio do OAB Memórias e hoje recebemos o prefeito Rafael Sampaio, que também é advogado e tem uma longa trajetória, né, na OAB de Cornélio Procópio. Tudo bem? Tudo bem? Se apresente, fale um pouquinho do seu início de carreira, dá uma faladinha para nós. Eu sou o Rafael Sampaio, eh, sou formado pela Universidade Estadual de Londrina em Direito, me formei em 99, logo em seguida já passamos na OAB e desde aquela época eu passei a advogar. Eu nunca procurei nenhuma outra profissão, até porque meu pai também era advogado, e como eu acompanhava ele desde pequeno lá no escritório, a gente já tinha essa paixão pela advocacia. E desde que eu entrei no direito, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser advogado. E aí a gente foi advogando, tínhamos um escritório, temos ainda um escritório grande aqui em Cornélio, que a gente contava com vários sócios, que era encabeçado pelo meu pai, o Rui Sampaio. Depois ele faleceu e a gente assumiu o escritório. Eu fiquei advogando aí mais uns 10, 12 anos depois que ele morreu. Nisso, como a advocacia era muito ligada com a política, né, nós também fazíamos política juntos. E não imaginávamos que um dia eu ia chegar a ser prefeito. Mas eu brinco até hoje, que é o que eu mais sinto saudade da minha vida passada antes de ser prefeito é da advocacia, porque eu gostava muito de advogar, gosto e ainda pretendo, depois que a gente passar, porque eu falo, política é um Passageiro, né? passageiro. Um dia, quando eu parar com a política, eu quero voltar para o meu escritório de advocacia, que eu falo que é onde a gente se realiza como profissional, né? E advogar por muitos anos, assim como o seu pai, e hoje também o seu filho, né, Meu filho advogado, foi hoje passando de geração em geração, né, na estamos sua na família. terceira geração. Engraçado que quando a gente começou a advogar, começaram muito as especialidades. Era uma época que o advogado era um advogado que fazia todos Todas as áreas. as áreas, não tinha muito essa questão de especialização. Fora uns que trabalhavam na vara do trabalho, o resto fazia de tudo. Quando eu assumi, o meu pai, eu falava que era um clínico geral. E a gente fazia de tudo. E eu aprendi a fazer de tudo. Nunca me especializei. É óbvio que eu depois fui fazer pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, pela UEL também, mas atuava tanto na área civil como na área trabalhista, criminal, família. E hoje o meu filho segue pelo mesmo caminho, né? Olha só, e é difícil lidar com todas as áreas, porque são áreas completamente diferentes, né, doutor? Assim, eu falo que são diferentes, mas depois que você vê, todas têm as suas especificidades, né? Sim, Uma é uma questão, outra questão, mas processualmente as ideias são as mesmas, né? E você consegue trabalhar tudo. Eu, pelo menos, falava assim, quando eu pegava um caso, a gente se dedicava muito àquele caso, seja trabalhista, seja civil, a gente ia estudar ele a fim para tentar achar as melhores soluções. Então a gente tinha esse tempo. Hoje eu acho que o advogado não tem tanto esse tempo, porque o advogado, naquela época, eram demandas, a gente tinha menos demandas e a gente tinha mais tempo para sim, trabalhar nela. Hoje o advogado tem muitas demandas, né? sim. E aí ele tem menos tempo para estudar cada um. Por isso que eu acho até que eles partem para uma especialidade, porque isso também facilita o Sim. trabalho deles. Mas daí, como a gente acostumou a trabalhar em todas as áreas, eu falava assim, hoje é difícil você achar um clínico geral. Ainda tem, os Tem. mais antigos, É. mas fora Mas isso, é difícil, pouquíssimos. Olha, a pouquíssimo. primeira vez que eu vejo, assim, ó, eu tenho 1 ano e pouquinho de carreira, e é a primeira vez que eu vejo, doutor. Ah, eu fazia trabalhista, fazia civil, fazia criminal, fazia júri, fazia Não família, fazia acredito! de tudo. Meu Deus! E eu sinto saudade, sabe? Muita saudade. Júri, então? Júri. Sério, olha só, que gostoso. Doutor, e me fala um pouquinho, na sua trajetória, né, profissional, da sua família, né, tem o seu pai, que foi muito importante para a OAB em Cornélio Procópio. O que a OAB de Cornélio Procópio representa? O quão foi importante, é importante ainda para o senhor? Eu falo que eu vi a OAB se desenvolvendo aqui em Cornélio Procópio. É,
Lembro que quando eu entrei, eram poucos advogados, mas já existia a OAB, mas a OAB não tinha esse caráter que tem hoje. Tanto é que não havia disputa política pela presidência, às vezes era um Sim, acordo de amigos, dessa vez vai um, dessa vez vai outro. sim. E ela foi crescendo, E se for... foi tendo uma participação maior na vida do advogado, até porque antes, como não existia tantos equipamentos eletrônicos, eu lembro que a gente dependia muito, às vezes ia para uma cidade, naquela cidade tinha que ter o escritório da OAB, porque às vezes a gente precisava de uma máquina de escrever, precisava de um telefone, e a gente encontrava isso na OAB. Olha Não, só. você imagina, não existia celular, então a gente tinha que ligar da OAB, tinha que bater a máquina de escrever lá, fazer as petições lá. Com o tempo foi evoluindo, a OAB foi crescendo e foi criando uma importância maior, não só no âmbito de ajudar o advogado, mas também nas ações para a sociedade civil, né? Hoje a OAB tem uma grande participação em várias ações da sociedade civil, não só na ajuda do advogado, mas também como participações em decisões políticas, jurídicas, Sim. que influenciam a vida das pessoas. Então eu falo que a OAB teve uma grande importância na minha vida. Eu falo que nunca disputei uma presidência da OAB, porque eu sempre estava envolvido na outra política, mas eu falo assim, a gente sempre participava junto com as pessoas, Sim. tentava fazer com que as coisas na OAB funcionassem, melhorassem, e a OAB de Cornélio foi evoluindo de uma forma fantástica, né? Eu lembro que antes não tinha sede, depois foi feita a primeira sede em frente ao antigo fórum, Sim. e hoje nós temos essa belíssima sede, onde, além de atender os advogados com qualidade, com material, com equipamento de primeira, ainda realiza palestras para aperfeiçoamento do advogado, que na nossa época não tinha tanto. Sim. Que era difícil, né? Com certeza. Na nossa época não tinha. Hoje eu vejo, meu filho de vez em quando ele fala: pai, estou indo lá na OAB que hoje vai ter um curso de alguma coisa específica, ele vem, ele participa. Tivemos um curso de oratória recente e hoje a gente tem, né, a ESA e agora tem o plano da anuidade. A anuidade que a gente paga, ela vira crédito para a gente fazer cursos especializantes. Quando que isso, né, a gente imaginou que isso seria possível? Eu falo que o apoio da OAB foi crescendo conforme a própria OAB foi crescendo. Antes era um apoio mais de equipamento, hoje, além do apoio de equipamento, apoio na formação, no aprendizado do advogado. Com certeza. Olha, é um prazer estar entrevistando, né, o Dr. Rafael, enquanto prefeito e advogado, né, Cornélio Procópio, tendo a família toda, né, dentro dessa trajetória do direito, o pai, o filho, né. Doutor, é um prazer imenso Prazer é recebê-lo. meu. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para quem está te assistindo, né, tanto para os mais velhos quanto para os mais jovens, um recado, assim, que possa dar um gás e dizer o que significa a OAB para o senhor. Eu falo assim, não só a OAB, mas a advocacia. Eu falo que durante o tempo que eu trabalhei na advocacia, a gente tem muitos casos que às vezes são casos banais, mas tem casos que eu lembro que eu ganhava, quando a gente ganhava um caso e fazia justiça, eu falava que não era só um ganho profissional, era uma realização. A gente saía realizado, o espírito tranquilo e com a alma lavada de que tinha feito o certo. Então, eu sempre falei para o meu filho: olha, você quer ser advogado? Vá ser advogado. Mas seja um advogado ético, correto e busque a justiça. Às vezes, a gente não consegue para todos, mas quando a gente consegue para um ou outro, a gente fazer a justiça, isso gera na gente uma satisfação, eu falo assim, uma satisfação, um prazer de honrar a nossa profissão. Então, eu falo assim, tem gente que fala de outras profissões, mas eu só sei falar de uma só, que é a advocacia, que é a profissão que eu amo, que um dia eu quero voltar a realizar.
Ai, muito obrigada, foi um Obrigado prazer você. entrevistá-lo Prazer e eu todo espero que nós tenhamos mais oportunidades. se Deus quiser.